Olá, sétimo ano, tudo bem? Turma, na nossa aula de hoje, nós iremos abrir o nosso livro 3, na página 14. Iremos estudar algumas características do clima brasileiro. Então, olha só, turma, nós vamos diferenciar tempo e clima. São coisas diferentes, embora refiram-se aos mesmos fenômenos que têm relação à temperatura, à pressão atmosférica, ventos, a umidade do ar e as precipitações. Porém, são diferentes porque o tempo é algo momentâneo. São todas esses fenômenos que eu falei anteriormente que acontecem no momento, ou seja, é como está a temperatura agora, é como estão os ventos, as precipitações, certo? Entre outros. Então, pessoal, neste momento, como está o dia, o tempo? Isso é tempo atmosférico, são as condições atmosféricas do momento. O clima, para ser definido, precisa fazer-se a análise desse tempo atmosférico que vem acontecendo no decorrer de vários anos. Então, de 30 a 50 anos é feita essa análise para definir-se o clima. Olha só. No clima semiárido, por exemplo, nós temos chuvas escassas, alta temperatura no decorrer de todo o ano. Então, são nossas características climáticas. E durante os dias, acontece chuva? Sim, mas são chuvas isoladas em uma determinada época do ano, são passageiras, chuvas de verão, certo? Então, a gente vai ver que existe uma diferença entre tempo e clima. Não é à toa que a moça do tempo no jornal, ela não é a moça do clima, não é? Ela dá a previsão do tempo e não do clima, porque o clima é algo definido com base na sucessão de tempos atmosféricos. Então, tempo momentâneo, momento específico, enquanto o clima é o conjunto das variações do tempo atmosférico. Vamos ver um pouco aqui agora, pessoal, sobre massas de ar, que está lá na página 14, no terceiro parágrafo do livro de vocês. Então, olha só, o que são essas massas de ar? Massas de ar são porções espessas e extensas da atmosfera. Elas, pessoal, possuem até milhares de quilômetros quadrados de extensão e têm características próprias, como a pressão, a temperatura, a umidade, e isso tudo vai ser próprio porque depende do seu local de origem. Então, ela vai ter essas características do lugar onde ela se originou. Vejamos aqui uma outra questão. As frentes, o que são frentes? São encontros entre massas de ar. Quando duas massas de ar se encontram, a gente diz que tem uma frente. Elas têm temperaturas diferentes. Então, olha só. Quando a garota do tempo diz que, no jornal, diz que uma massa de ar fria está atingindo ou está se aproximando da região sul do país. Então, massa de ar fria, ela irá empurrar a massa de ar mais quente que ela, que tem uma temperatura diferente, fazendo deslocamento dessa massa e ocupando o lugar na primeira. Então, olha só, ela vai ocupar o lugar da que estava lá anteriormente. Isso é uma frente. Pessoal, com relação às massas de ar do Brasil, nós temos aqui 5 massas de ar principais. Nós vamos analisar como são as características delas. Observem a primeira, massa equatorial atlântica. No mapa também a primeira da legenda, representada por as setas vermelhas. Ela caracteriza-se por ser quente e úmida. Observem bem, pessoal. Quero que vocês entendam uma coisa aqui comigo. Massa equatorial atlântica. Vamos procurar ela aqui. Equatorial, porque está próxima à linha do Equador, e atlântica, porque se origina no Oceano Atlântico. Quais são as características dela? Ser quente. Quente por quê? Porque ela está se originando próxima ao Equador. E úmida porque vem de dentro do oceano. Então, todas elas vão ter essas características. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para eu explicar mais um pouco para vocês. Então, olha só. Quente, próxima à linha do Equador. E úmida porque se origina no oceano. Vamos aqui para a próxima.
nós temos agora... Sim, voltando, pessoal, desculpa, mas a sigla M de massa é de equatorial e A de atlântica. Então, massa equatorial se originou próximo à linha do Equador e atlântica porque ela vem lá do Oceano Atlântico, certo? Então, vamos para a próxima. Massa equatorial continental. Nós temos mais uma massa que se origina próxima à linha do Equador, porém dentro do continente. Então, olha só, ela vai ser quente e úmida. Mas, tia, como assim úmida se ela se origina dentro do continente? Tia disse que a outra era úmida porque era do Oceano Atlântico. A região de floresta é uma região úmida, justamente por conta da quantidade de floresta, por ser uma floresta densa de árvores, né? Desculpa, serem várias árvores, é uma floresta bem densa e também possui muitos rios. Então, ela vai carregar essas características do lugar onde ela se originou. Ela vai ser quente porque é dentro do continente e úmida porque se originou em área de rios. Vamos observar a característica da próxima, massa tropical atlântica. Tropical, por quê, pessoal? A massa tropical, ela está próxima aos trópicos e a atlântica porque está dentro do continente. Qual é a cor dela? Verde claro. Então, quais são as características? Quente e úmida também, certo, pessoal? Tropical, próximo aos trópicos, é uma área ainda com temperaturas quentes, porém, ela é úmida por ter se originado no continente, aliás, no Oceano Atlântico. Desculpa aí, gente. Vamos para a próxima. Massa tropical continental. Olha só como essa vai ser diferente. Massa tropical continental, ela está lá dentro do continente e ela está próxima aos trópicos, onde também é uma área que ainda recebe muita influência, muita incidência solar, assim como a massa tropical atlântica e a massa tropical continental, por serem massas tropicais, próximas aos trópicos, ainda recebem muita incidência solar, são áreas quentes, então essas massas de ar originadas ali serão massas quentes, certo, pessoal? Quentes e, no caso da tropical continental, seca porque se origina dentro do continente. Então, olha só, ela é quente e seca. Vamos agora para a massa polar atlântica. Nós temos aqui uma massa que difere das outras, ela é fria e úmida. O local de origem dela, pessoal, é próximo às regiões polares e no Oceano Atlântico. Então, olha só, quando vem uma frente fria para a região sul do Brasil, é justamente em decorrência da influência dessa massa de ar. Então, ela influencia bastante a região sul do nosso país, chegando até a região sudeste em determinadas épocas do ano e, segundo alguns estudiosos, até mais que isso, né, parte do litoral brasileiro. Então, vamos lá. Dando continuidade, pessoal. Dando continuidade, nós temos aqui diferentes, vamos dizer assim, influências. De que forma? No inverno e no verão, as massas de ar que influenciam o nosso país vão diferir. Por quê? No inverno vai ter a influência da massa polar atlântica. E essa influência não ocorre no verão, então no verão a gente não tem a influência dela, certo, pessoal? Por isso que a gente vai ver que no inverno, lá na região sul, vai ser bem rigoroso se comparado ao inverno das demais regiões brasileiras, sendo que nessa região, como a gente sabe, acontece até neve em determinadas épocas do ano, né? Então vejam aí a influência dessas massas. Quando nós falamos de inverno, veja que a massa polar atlântica, ela está aqui nessa região, mas ela influencia uma grande área do nosso território. Já no verão, a gente vê que a massa equatorial continental vai influenciar mais, né? Sendo ela quente e úmida.
Não é, pessoal? Então, a gente vai ver que vai acontecer uma diferença na influência dessas massas de ar do inverno para o verão. Vejamos agora, pessoal, os tipos de clima do Brasil. Então, o Brasil vai possuir a influência de 6 tipos climáticos diferentes. A gente vai ver que cada um tem características diferentes e recebe influência também dessas massas de ar. Então, as massas de ar, ela define o clima do lugar, ela define a vida das pessoas, a dinâmica da vida das pessoas. Então, observem bem aqui. Clima equatorial úmido. Então, é um clima que ele abrange principalmente a área da floresta brasileira, né? A área da Amazônia brasileira. Quem é que predomina lá? Lembram das massas de ar? Observem na página 14, nós temos um mapa das massas de ar. A massa equatorial continental. Então, pessoal, esse clima ele é influenciado pela massa equatorial continental. Já o clima litorâneo úmido, ele abrange a porção próxima ao litoral do Rio Grande do Norte até a parte setentrional do estado de São Paulo. E o que é essa parte setentrional? É a parte norte de São Paulo. No inverno, é influenciado também pela MPA, massa polar atlântica, que desloca a massa tropical atlântica. Então, pessoal, olha só, acontecendo influência dessa massa, a gente vai saber que no inverno é frio, geralmente frio nessa região de São Paulo, certo? Então, vejamos aqui, clima tropical continental, que é influenciado pela massa equatorial continental no verão, mas também recebe influência da massa tropical atlântica. Então, a gente vai ver também que essa massa tropical atlântica é uma massa quente e úmida, não é isso? Por conta do local de origem dela. Então, vejamos. Nós temos o clima tropical semiárido, que é o clima da nossa região, aqui do Nordeste. Então, é um clima que ele está no encontro de 4 sistemas atmosféricos, oriundos da massa de ar equatorial continental, tropical atlântica, equatorial atlântica e também da polar atlântica. Então, a gente vai observar que é um clima seco, quente e seco, só que a gente vai ver que existem algumas poucas chuvas que vêm em decorrência da massa equatorial continental, certo, pessoal? Então, nós recebemos essa influência que traz essas chuvas no período de verão. Clima tropical de altitude, ele ocorre em áreas mais altas lá da região sudeste. Ele é influenciado pela massa tropical atlântica e no inverno recebe influência da massa polar atlântica, o que leva até a ocorrência de geadas. Por fim, nós temos o clima subtropical úmido, que abrange a região meridional do Brasil no inverno, que é meridional, é o sul do Brasil, pessoal. Então, no inverno, a gente vai ver que a influência da massa polar atlântica, sendo que no inverno há a predominância da massa tropical atlântica e há a penetração da massa polar atlântica, o que vai fazer com que nesta estação do ano aconteçam a baixa da temperatura, né? De forma bem rigorosa até. Então, turma, nós temos aqui os tipos de clima do Brasil, mapa que está no livro de vocês, lá na página 16, nós temos aqui a distribuição destes climas, certo? O clima equatorial úmido, que é o clima da floresta, né? Floresta amazônica, tem o clima litorâneo, tem também tropical continental, vejam a área de abrangência dele, né? Aqui a nossa região, o tropical semiárido. E nós temos também os climas que são influenciados pela massa polar. Então, pessoal, é isso. Os conteúdos estudados hoje estão da página 14 até a página 19. Vocês irão fazer a leitura desse material e responder a atividade da página 15, 19 e 20. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até nossa próxima aula. Abraço, turma. Tchau, tchau.